meu povo, tudo bem? Vocês estão bem? Gente, bora pro vídeo de hoje que a gente vai botar uma massa corrida nessa cara que está sem make no momento. Hoje a gente vai fazer a maquiagem usando somente produtos da Dona Ruby Rose, a nossa queridinha dos baratinhos. Então já separei aqui, gente, todos os produtinhos da Dona Ruby Rose pra gente poder começar. Vou botar essa pastinha, porque faz muito tempo que eu não uso a querida e ela é tão bonitinha. Bora lá, gente. Eu vou começar a nossa preparação de pele usando o Stay Fix da Ruby Rose. Eu gosto de usar ele depois do hidratante. Eu não comecei passando hidratante aqui porque eu não tenho nenhum hidratante da Ruby Rose. O único de preparação de pele que eu tenho deles é esse aqui, que ele ajuda na duração da maquiagem, né? Ele também tem vários extratos na composição dele que ajuda na hidratação da pele, como... Deixa eu ver aqui pra vocês. Ele tem ácido hialurônico e aloe vera. Espalhar com as mãozinhas mesmo. Faz bastante tempo que eu não uso esse sérum. Confesso que ele não é um dos meus preferidos para segurar a maquiagem assim. Então, se eu fosse indicar pra vocês eu indicaria de outra marca. Mas como esse vídeo é só usando o Ruby Rose, a gente vai usar ele mesmo, que é o que a gente tem. Pra base, gente, eu separei aqui pra vocês. Essa sim eu posso indicar pra vocês, que é a base fluida deles. Ela foi um lançamento mais antiguinho assim, né? Que é essa daqui, ó. Da Feels Mood. E, gente, essa base, ela tem um acabamento muito bonito, principalmente pra quem gosta de uma base mais leve. Esse tom aqui meu é mais amarelado. Eu gosto de usar base mais neutra, ou então com um fundinho mais rosa, avermelhado, assim, que eu acho que combina mais com a minha pele, mas esse daqui é bem amarelado. Mas esse daqui, esse tom meu aqui, é o MC52. E ele foi o que se aproximou mais perto, assim, do meu tom de pele, sabe? Então, pra você que tem o tom de pele parecido com o meu, esse daqui é o que mais vai chegar perto do seu tom aí. Só que já vou avisando, se você tem um subtom que não é amarelado, pode ser que ela fique um pouco amarelada pra você. Mas agora a gente tem vários produtos que dá pra gente misturar, né, com a nossa base, pra poder neutralizar o subtom da base, igual as bases que a Mari Maria lançou recentemente, tem esse intuito, né, de ajudar na hora de você fazer a sua própria base. Gente, eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô olhando pro espelho. Vou até pegar um espelho aqui de mão. Eu acho que vai ser mais fácil. Eu destruindo todo o meu cenário aqui atrás. Pra não ficar também com a base toda emburacada, né, gente? Mas depois que espalha, tá vendo que já se iguala ao tom do meu pescoço? Essa base é bem fininha, daquelas que você nem sente que você tá usando alguma coisa na sua cara. Ela é boa pra quem tem muita linha de expressão, porque ela não marca nada. Ela é mate, né, gente? Então ela fica sequinha depois que você termina de espalhar ela. E até que ela tem uma boa durabilidade. Ela não promete, né, ser uma base que vai ter longa duração na sua pele, mas ela é uma base que eu usava no meu dia a dia, assim. Ela tá até acabando. Quando a minha base começa a acabar, assim, eu paro de usar ela um pouquinho, porque eu fico com dó de acabar e eu tenho que comprar de novo, entendeu? Então por isso que eu dei uma parada de usar ela, mas ela é muito boa. Ó. Entrega, né? Entrega resultado. Entrega visto. Ela não é aquela mate ressecada na pele, sabe? E agora, gente, vamos para o nosso contorno. A Dona Ruby Rose, ela tem uma linha vasta de contorno, iluminador, blush. Só que eu não estava investindo tanto mais em Ruby Rose, então aqui a gente vai ter um contorno que, na verdade, eu uso essa base Mystic deles, né, como contorno. E é mara, gente, mara. Se você gosta de um contorno mais acinzentado, esse daqui é pra você. Eu tô usando aqui o bronzer Sunrise Bliss. Sunrise Bliss. Oh, gente, eu sei falar inglês não, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Tá focando, meninas? Não tá focando. Mas depois eu deixo na legenda aí pra vocês, tudo direitinho, o nome dos produtos que eu tô usando aqui. Eu vou passar ele, eu ia passar direto no meu rosto, mas como é bastão, vou indicar pra vocês passarem direto na mão de vocês pra aquecer o produto.
E depois vocês vêm com um pincel passando no rosto. Eu achei, gente, que esse daqui era a base, mas eu acabei de ver aqui lendo que é o bronzer mesmo. E ele é um bronzer mais acinzentado. Então fica perfeito pra contorno. Aí a gente pega aqui, ó, com o pincel no produto da nossa mão, porque ele já vem mais diluído, não vai correr risco de você manchar seu rosto. Sempre com batidinhas circulares pra gente depositar o produto e esfumar ao mesmo tempo. Ó a diferença. Nenhuma, né? Brincadeira. Dá pra gente ver a diferença de contorno aqui do rosto. E eu já vou subindo ele aqui, ó, pra nossa testa. E descendo pra mandíbula. Agora, gente, pro outro lado, eu vou passar novamente aqui, porque todo aquele que a gente passou já foi em um lado só. Ele não é muito econômico, né? Mas vem bastante produto, ó. Dá pra usar bastante. Só que de ficar diluindo ele na mão, ele vai gastar um pouco mais do que quando você passa direto no rosto, né? Porque o que fica aqui na mão a gente acaba perdendo. Só que é aquilo, né? O acabamento, quando a gente passa na mão, fica melhor. Corre menos risco da gente manchar o nosso rosto com o produto. Ele não é tão pigmentado para poder manchar você aplicando, mas eu prefiro ainda não correr o risco. E ele é bem. Como é que fala? Ele se mistura bem no produto que a gente passou antes, que foi a base, então ele também não abre a nossa base, igual alguns contornos a gente vê, né, que abre. Subindo pra testa. Eu vou mostrar pra vocês ele passando direto no rosto, no nariz. No nariz a gente pode passar aqui, ó, vindo com o próprio produto. E eu gosto de pegar desde o finalzinho da sobrancelha, do começo da sobrancelha, né? E descer com ele até a pontinha do nariz. A mesma coisa do outro lado, tentando deixar o mais reto possível, né, gente? Porque senão o nosso nariz vai ficar torto também. Então é importante essa parte, você deixar tudo reto. Não precisa ser perfeito, igual aqui, ó. Dá pra gente ver que tem uma certa simetria mesmo, a linha estando um pouquinho diferente. E aqui, gente, no nariz, você pode vir tanto com uma esponjinha, tanto com um pincel menor, né, do que esse pincel aqui. E também você pode vir com o próprio dedo, que eu acho que o acabamento fica mais certinho, porque nariz é menor, né? Então o dedo geralmente vai auxiliar melhor do que um pincel que pode acabar espalhando para outras áreas que a gente não queria que o produto fosse. Nada melhor do que os nossos dedinhos para nos auxiliar nessa hora. Aí, se você ultrapassou um pouco com o produto, você pode vir com o outro dedo limpo, ó, arrumando. Do batidinhos também. E temos uma rinoplastia. Rinoplastia pra quê, bebê? Maquiagem já resolve. Aí aqui eu tô vindo com o pincel só pra dar uma esfumadinha nesse começo aqui. E prontinho. Temos um contorno de respeito, tá? Com bronzer, tá? Eu acho que a dona Ruby Rose errou nesse daqui, porque ela fez um bronzer cinza, mas tudo bem. Porque geralmente o bronzer é pra dar uma coradinha, né, gente? Mais avermelhado, assim. Mas beleza. Agora, gente, vamos para a nossa sobrancelha. Geralmente eu faço a sobrancelha antes da preparação de pele, mas hoje, pelo visto, eu esqueci. Vamos usar essa daqui, que é da Melu. Eu amo essa paletinha, gente. Eu uso ela todo dia, dá pra ver que ela tem um buraco aqui, né? No tom preto, porque o meu cabelo é mais preto. Então eu gosto de usar essa daqui. E um pincelzinho fininho. Esse pincelzinho aqui, gente, ele também anda comigo pra baixo e pra cima. Ele já até apagou aqui de quem que ele é. Ele não é da Ruby Rose, mas ele também é maravilhoso. Mas na linha da Ruby Rose também tem pincéis maravilhosos de tudo, né? Contorno, delineado. Esse daqui é um pincel de delineado, mas eu uso ele na sobrancelha. Eu não gosto mais de uma sobrancelha tão delimitada, tão marcadona, como era a era de 2016, mas eu ainda gosto de preencher ela.
porque eu acho ela bem falhadinha, sabe, coitada. E temos uma sobrancelha. Olha a diferença de uma sobrancelha pra outra. Muito, né? Eu amo fazer a sobrancelha. Eu acho que tudo pode estar sem maquiagem, mas a sobrancelha tem que estar feita. Sobrancelha e um corretivo faz um milagre acontecer no rosto. Aqui no começo da sobrancelha, gente, eu gosto sempre de vir, tipo assim, eu pego o produto lá e preencho a sobrancelha. O restinho do produto que fica aqui, que é o que eu passo aqui no começo, pra ficar mais suave, sabe? Essa parte. Não ficar tão forte, tão artificial a sobrancelha. Esse daqui eu acabei pesando um pouquinho na mão, porque o pincel tava com bastante produto ainda. Essa paletinha é bem pigmentada, inclusive. Quem não tem muita experiência em preencher a sobrancelha tem que tomar cuidado, porque ela pode deixar marcada a sua sobrancelha. Ó, preenchemos aqui e agora tá na vibe, né, gente? A gente tá muito na vibe de usar o quê? Gelzinho de sobrancelha. Brown Rise, que chama esse daqui. Mas eu acho que só tem um desse daqui, né? Então, gente, a gente vai passar o gelzinho agora. Eu ouvi muitas pessoas falarem desse gel a seguinte coisa, que ele dá espinhas nessa área aqui. De fato, eu tive uma experiência não tão boa com ele, que eu estava aparecendo com espinhas perto da sobrancelha e eu acho que era ele que estava deixando. Tô usando hoje só pra gente gravar o vídeo, mas eu já indiquei muito ele hoje em dia, depois dessa experiência minha, não indico tanto mais, sabe, gente? Acho que tem produtinhos melhores que não fazem isso com a gente. Nada contra ele, mas também nada a favor. Tem melhores. Agora, gente, vamos voltar para os nossos rostinhos e eu vou vir selando toda a parte que a gente passou o nosso contorno. Eu gosto de selar o contorno com um bronzer. Nessa maquiagem a gente não vai ter blush, porque o blush que eu tenho da Ruby Rose é dessa paleta aqui, da Feels Mood. E os dois tons de blush, eles são muito claros pro meu tom de pele. Tem esse rosinha e tem esse daqui, que é tipo um pêssego com glitter e tudo mais. E os dois são belíssimos, só que eles são muito claros pra mim, tá vendo? Então, não vai combinar aqui, não vai misturar na maquiagem, não vai ficar legal. Então, eu não vou usar eles. E tem esses dois tons de contorno. Esse é contorno e esse é bronzer, que também são maravilhosos, eu uso eles muito. E tinha um iluminador aqui, mas eu usei tanto ele que ele já acabou. Ainda tem só um pouquinho aqui, ó, que a gente vai dar um jeito de usar ele aqui, pra me mostrar pra vocês como esse iluminador é bom. Mas pra gente selar esse contorno aqui, eu tô usando muito esse bronzer. Esse bronzer aqui, ó, da linha Glass. Essa linha Glass inteira, gente, da Ruby Rose, eu indico muito, porque ela tá maravilhosa, tá incrível. E os produtos da Ruby Rose têm um custo-benefício muito bom, né? Olha isso, gente, que lindeza. Passar aqui, ó, no dedo pra vocês verem. Olha o brilho. Entendeu? Por que eu gosto dele? Perfeitinho. A gente vai passar aqui. Ele dispensa o uso de contorno, blush e iluminador. É meio que tudo em um produto só. Porque ele tem esse viço maravilhoso. E o viço, né, do iluminador. E o vermelho misturado com marrom, então substitui um pouco o contorno e o iluminador. O contorno, o blush e o iluminador. Mas ele é um bronzer, né? Então eu vou passar ele aqui pra selar aonde a gente passou o nosso contorninho. E dar uma corzinha pro nosso rosto. Olha isso. Ai, eu amo ele. Esse pincel que eu tô usando aqui, gente, ele é um pincel bem fofão, assim. Ele não seria o ideal pra mim estar usando aqui, mas meus pincéis estão todos sujos da make artística. E eu ainda não tive vergonha na cara pra lavar os pincéis. Então eu vou usar ele mesmo. E a gente vai ignorar o fato dele ser gigante, mas o tamanho da minha cara. Prontinho. E pra selar o contorno que a gente passou no nariz, eu vou usar aquela paletinha que eu mostrei pra vocês aqui. Essa daqui. E pra isso eu vou pegar um pincel um pouco menor. Se eu achar um pincel limpo aqui, a gente vai estar usando ele. Sério, gente, meus pincéis estão todos sujos de maquiagem artística.
porque eu fiz muita produção de maquiagem artística nas minhas férias e não tive tempo de lavar os pincéis. Esqueci. É aquele tipo de coisa que você vai empurrando sempre e nunca faz, mas um dia eu vou ter que fazer. Eu vou pegar aqui, ó, tirar o excesso na mão e vamos selar o contorninho do nariz. Esse pincel aqui tá um pouco sujo, então eu não vou ficar espalhando tanto com ele. Eu vou só depositar o produto aqui e vou espalhar com outro pincel. Vou espalhar com esse daqui, ó. Que também está com pó. Oh, meu Deus. Ah, mas você já passou o contorno em creme, pra que você tá selando ele com o produto em pó? É porque vai ajudar na durabilidade da maquiagem, gente. Tudo que a gente faz duas camadas, a gente meio que ajuda aquele produto segurar ali na pele por mais tempo, né? Então, a gente sempre passa blush cremoso, iluminador cremoso, é, contorno cremoso, depois vem selando com em pó, para aquela maquiagem durar mais tempo ali no lugar. Porque senão só o em creme ele vai derretendo na maquiagem, né? Com mais facilidade. E agora, para dar uma iluminada nessa área aqui e tampar um pouco mais as nossas olheiras, né? Eu vou vir com o corretivo da linha Glass. Com o corretivo da linha Glass. O meu tom é o GCM20. E eu vou passar ele aqui depois do nosso blush, porque ele vai delimitar melhor. Do nosso blush barra bronzer. Eu tô gostando de fazer isso, porque eu acho que quando a gente passa o bronzer aqui, ele dá uma subida, sabe? Então quando a gente vem com o corretivo depois, ele dá uma limpada. Vou colocar um pouco de corretivo na pálpebra também, aqui no queixo. Não sei. Acho que eu vou passar aqui também, ó. Deixar mais marcadinho. Eu ia passar na testa, mas a testa não vai precisar, não. Se você tiver com alguma espinha, alguma mancha vermelha que você quiser tampar, você pode passar também. No caso aqui, eu não vou passar em outro lugar, não, porque na maquiagem sempre menos é mais, né, gente? E vamos vir com a esponjinha, assentando esse produto. Esse corretivo, gente, ele também é bem bom para quem tem muitas linhas de expressão, sabe? Porque ele é bem cremosinho, então ele não marca. Mas depois de você usar ele, você tem que selar, né? O produto para ele não sair com mais facilidade. Eu também tenho o corretivo da Ruby Rose, da linha Stay Fix, que também é um corretivo babadeiro, né, gente? Pra quem já usou sabe o que eu tô falando. Só que ele é um corretivo que já é mais difícil de você indicar, porque ele é mais difícil de ser trabalhado. Então, pra quem não tem tanta experiência com maquiagem, ele já é um corretivo mais seco. Então pode ser que ele craquele se você não fizer uma boa preparação de pele antes, hidratando. Mas o meu já tá até acabando de tanto que eu uso ele. Geralmente, a Ruby Rose não costuma errar muito nos produtos dela, que ela lança não, né? Geralmente. Mas tem alguns produtos aí que eu vi o pessoal falando um pouco de mal, assim, né? Batom. Tem um batom específico aí que eu vi esses dias o pessoal fazendo resenha, que você passa na boca e ele sai tudo. Que ele esfarela na boca. Mas geralmente eu não vejo o pessoal comentando muito coisa ruim sobre os produtos da Ruby Rose, não. Agora eu vou voltar com o pincel só. O pincel sujo, não peguei mais produto só pra esfumar novamente aqui. E prontinho, gente. Agora a gente vai selar essa maquiagem com o pozinho da Ruby Rose da linha Glass. Que é esse daqui, ó. Esse Divo. O meu, inclusive, gente, tá acabando de tanto que eu usei. Eu queria até, inclusive, outro desse daqui. Eu acho que eu recompraria ele. Porque eu gostei muito. Ele é um pó bem fininho, sabe? E só tem isso daqui de produto agora. Porque o resto já acabou tudo. Vou passar aqui, aonde a gente passou o corretivo. É bom selar aqui, ó, a pálpebra também. Principalmente se você não for fazer uma sombra aqui no olho, esfumado, é bom você selar. Porque senão vai ficar tudo marcado.
Na nossa testinha, eu tô usando a esponjinha, mas vou usar esse pincel aqui, gente, que eu amo ele. É tipo um pincel ponta de lápis, que ele encaixa aqui, ó, debaixo do olho. Eu gosto de vir primeiro depositando o pó e depois vir com um pincel fofão assim, ó, espalhando o produto no rosto. Eu tava na dúvida se eu ia fazer, além da preparação de pele, um esfumado no nosso olho, porque os meus pincéis estão sujos, como eu falei. Mas vamos fazer porque eu tenho uma paleta perfeita da Ruby Rose pra gente mostrar aqui, que é essa daqui, ó. Também da linha Glass. Gente, eu tô falando que eu amo essa linha. E olha isso daqui. Como que eu tenho isso daqui e eu não vou fazer uma maquiagem com ela pra vocês? Ela tá destruída. Que eu uso ela muito. Principalmente o preto aqui, ó. Isso daqui não é make artística, gente. É puro suco da maquiagem isso daqui. Agora, a gente vai ter que trabalhar com os tons neutros, né? Porque essa paleta, ela tem muitos tons de marrom aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Primeiro eu vou ver esses brilhos aqui, qual que a gente usa. Porque queria fazer uma make com glitter. Ó, são esses tons dourados, cobres, né? Cobre. Gostei desse tom de champanhe aqui, ó. Esse daqui também tá bem bonito. Acho que eu vou fazer... Ou eu faço uma make neutra, não, é mate, assim, sabe? Acho que eu vou fazer uma make mate, gente. Pincel de esfumar, não temos. Eu vou começar esfumando este tom aqui no meu côncavo, que é a cor Alba. Bem bonito. Vou chegar vocês mais pertinho de mim aqui, para vocês verem também a construção desse olho. Primeiro a gente vai fazer um olho, vou fazer um olho com vocês, e o outro eu faço depois. Ó, sempre com movimentos circulares. Esse pincel tá meio sujo de preto, gente. Então ele tá deixando o marrom meio acinzentado. Eu gosto de vir trazendo a pontinha da sombra pra fora, pra ficar esse gateado assim, tá vendo? Agora, gente, eu vou vir com o tom, esse aqui, ó. Fote, sei lá. O inglês da gata. Perfeito. E eu vou vir trazendo ele aqui, ó, bem no comecinho do nosso olho. Concentrando ele bem aqui, nessa parte. Pra dar um ponto de luz, sabe? Só que sem ser com brilho. Um ponto de luz mate. A gente vai usar muito nessa maquiagem nosso próprio dedo, porque a gente tá sem pincel limpo. E tá tudo certo, gente. Finge que tá no roteiro. Ó, o segredo de um olho bem esfumado é você não parar de esfumar ele enquanto você não achar que tá bom. Agora eu queria uma sombra pra dar uma transição aqui entre esses dois. E eu acho que eu vou vir com o siena aqui. Ele é um marrom mais avermelhado, tá vendo? Vou vir com ele. Aqui bem na parte de baixo do... Aqui bem na parte de baixo do olho. Aqui, tá vendo? Aí eu venho com um pouco de siena, um pouco com o mais clarinho.
Pra ir mesclando os dois aqui. Agora, eu vou pegar esse clarinho de novo, com um pouco desse tawny aqui, esse e esse daqui, então misturar nos dois, pra gente esfumar as bordinhas e deixar mais natural. Menos marcada, né? Esfumar tanto em cima quanto embaixo. Ó, vendo que sumiu a marcação ali? Aí a gente volta. Esfumar na maquiagem é paciência, gente. Paciência. Terapia. Vim com o branquinho limpando aqui, ó. Que eu gosto de dar esse recorte na maquiagem. E temos um olho. Temos um olho bem basiquinho. Eu não tenho, eu tinha uma caneta delineadora da Ruby Rose, mas ela acabou. Mas eu tenho aqui um lápis de olho da Ruby Rose que a gente vai tentar fazer um delineado aqui. Tem que apontar o querido, porque ó, cadê a pontinha? Não tem. Vou apontar ele e a gente volta pra gente poder fazer um delineado. Apontei o nosso mini divo aqui, a minha mão. E agora a gente vai puxar um delineado aqui. Como a pontinha dele tá meio grossa, eu vou só depositar o produto aqui, ó. E vou puxar com a unha mesmo, aqui pra cima. Tá vendo? Ai, eu não faço delineada. Porque eu não tenho um delineador. Mas você tem um lápis preto e uma unha. Então você consegue fazer. E fica bem fininho, tá, pontinha? Eu amo fazer isso ainda. E agora, gente, a gente vai pegar um pincelzinho mais fininho e vamos esfumar esse preto com esse preto aqui. Pincel pequenininho assim, ó. A gente vai esfumar esse lápis aqui. Eu gosto de esfumar preto na raiz dos cílios, porque ajuda a dar um preenchimento nos cílios. Parece que a gente tem mais cílios, sabe? E sempre que a gente usar produto cremoso, o que a gente faz? O que eu ensinei pra vocês hoje? Passou um produto cremoso, a gente sela ele. A mesma coisa com o lápis aqui. Porque se a gente não selar, ele vai carimbar toda a parte de cima da nossa maquiagem. A gente não quer isso. Lápis esfumado com sucesso. Agora na parte de baixo, gente, a gente vai vir com um pincelzinho mais assim, ó, oval, pra gente fazer aqui o nosso inferior do nosso olho. Eu vou vir com o mesmo marrom que a gente veio na parte de cima, aqui na parte de baixo também, que foi o Albany, aqui na parte de baixo. E a gente vai esfumar ele a gente vai esfumar a parte de baixo desse marrom com aquele clarinho e um pouquinho do tawny aqui, ó. É tawny, eu acho. Sempre trazendo pra cima. E assim ficou o nosso olho. Eu vou colocar, gente, uns cílios postiços, porque eu não tenho máscara de cílios da Ruby Rose. Eu até tinha, mas ela acabou. Choremos. E vou fazer o outro olho e a gente volta pra fazer a nossa boca, tá bom? Espera aí. Coloquei aqui, gente, nossos cílios. Eu não sei se a dona Ruby Rose tem cílios. Eu acho que não, né?
Mas os cílios que eu coloquei é esse daqui, ó, que tá aqui atrás, que é aquela cartelona, sabe? Que a gente compra lá na nossa amiga Shopee. Então, foi essa que eu usei. Eu amo esses cílios, ó. Eles são bem grandões e deixou a nossa maquiagem bem bonita. Agora, gente, eu queria fazer muito um contorno labial antes de fazer o nosso lip comb. Mas eu não tenho um lápis da Ruby Rose pra gente usar no nossa boca. Mas eu tenho esse delineador aqui, que ele não serve como delineador, porque nisso daqui a Ruby Rose me decepcionou. E a da linha Glass, tá? Que é a linha que eu tô elogiando muito. Só que, gente, esse delineador, ele não pigmenta. Olha isso aqui. Nossa, porque eu falei agora, ele tá aparecendo. Mas no olho, isso daqui não aparece. Então, eu tava pensando em usar ele na boca. Eu gosto de usar ele também pra fazer sardinhas, que fica bonitinho. Por isso que eu não joguei ele fora ainda. Porque como delineador, isso daqui não pega no olho. Vamos passar aqui pra gente ver se vai pegar aqui. Acho que vai, a gente pegou o espelho. Eu acho que vai dar bom. Vou achar uma utilidade pra ela. Porque ela tá paradinha aqui na minha gaveta, cara. Dá pro gasto, né? É meio difícil de trabalhar essa ponta na boca. Eu acho que temos. Agora, pro nosso lip combo, eu pensei em passar um lip tint e esse gloss da linha Glass também. Vou passar o lip tint aqui no centro da boca. Foi. O gostinho desse lip tint é muito bom. E agora esse gloss aqui. Eu tenho esse gloss em 2 tons. Esse daqui é mais marronzinho e tem um meio rosa. E esse foi o nosso lip combo improvisado by Ruby Rose. E aí, gente, gostaram da maquiagem? Agora eu volto para dar a consideração final dos produtos para vocês, tá? Então, gente, essa foi a nossa make de hoje, a nossa make só usando produtos da Ruby Rose, que são produtos totalmente acessíveis, né? Baratinho, que a gente gosta. E eu separei aqui um top 3. 3 produtos que eu indicaria que eu usei nesse vídeo e 3 produtos que eu não indicaria de jeito nenhum. Eu usei porque estava no vídeo e eram produtos que eu tinha aqui. Eu derrubando o cenário sempre, né? Era produtos que eu tinha aqui dessa marca e eu coloquei pra usar no vídeo. Mas são produtos que eu não indicaria, gente. Então vamos lá, gente. Começando por produtos que eu não indicaria. Como eu disse, eu separei 3 aqui. No vídeo mesmo eu já falei horrores mal dessa canetinha aqui. Então, gente, eu não indicaria ela. Como eu disse pra vocês, ela não pigmenta. Mas só porque eu falei que ela não pigmenta, ela tá pigmentando. Mas ela não pigmenta no olho. Vocês têm que confiar em mim. Não vai dar pra vocês verem aqui agora. Mas ela totalmente é um não. Desperdício de dinheiro. Eu devo ter pagado uns R$ 15 nela pra ficar, tipo, aqui na minha penteadeira e eu usar quase nunca. Eu uso ela mais pra fazer sardinhas, igual eu disse pra vocês. E usei hoje aqui no lip combo. Mas não recomendo usar no lip combo porque vai sair com mais facilidade, porque não foi um produto feito pra usar na boca, né? E na boca a gente bebe água e tudo mais, então vai acabar saindo com mais facilidade do que um lápis que foi feito pra ser usado na boca mesmo, né? Outro produto que eu também falei um pouquinho de mal assim dele, um pouquinho de hater, é o gelzinho de sobrancelha da linha rosa. E, gente, esse gel, ele é bom, ele fixa por muito tempo. Eu já fiz até um vídeo no meu Instagram, só que eu não tinha usado ele por longa data. Então, ele, em longa data, ele pode acabar entupindo os poros aqui e acabar gerando espinha.
Então, não recomendo ele por conta disso. Acho que tem outros produtos melhores para sobrancelha do que esse produtinho. Embora o custo-benefício dele seja bem bom. Ele custa na faixa de uns 15, 13 reais. Então, é um gel de sobrancelha bom que vai fixar. Só que você tem que estar ciente de que ele vai te dar espinha. Outro produto que também não é muito falado e tem o porquê dele não ser muito falado, que é esse gelzinho aqui, do Stay Fix. Quando você lê esse nome, Stay Fix, você espera que seja um produto que fixa a sua maquiagem, né? E, de fato, eu sei que tem produtos de outras marcas que são melhores. Acho que a Rubiose deveria até investir mais nisso, em produtos que fixam a maquiagem, porque hoje em dia isso é muito do que as pessoas procuram, né? Maquiadores e tudo mais. Até pessoas que não fazem maquiagem, outras pessoas fazem isso e só procuram muito produtos que tem uma boa durabilidade ali, né? Às vezes a pessoa quer usar maquiagem para trabalhar e tudo mais. E como você vai usar um produto que não vai durar na sua pele, você vai usar pra quê? Pra nada, né? Não tem sentido. E agora vamos para os nossos top 3, meus queridinhos que eu uso sempre, que eu amo, indicaria pra todo mundo. Toda amiga que me pergunta, eu vou indicar esses produtos. Primeiro, o pozinho da linha Glass. Como eu disse, eu usei ele horrores. Só tem uma grama aqui dentro, um grão. E, gente, ele é muito bom. Pensa num pó fino, acetinado. Ele é tão fino que você não consegue nem fazer baking com ele. Porque na hora que você aplica na pele, ele já some. A pele já absorve. Ele é muito bom. Extremamente bom. Com certeza eu comprarei de novo. E o nosso top 2 é a paletinha de sobrancelha da Melu. Ela tem meu coração porque ela é muito boa. Ela dura o dia inteiro na minha sobrancelha. O tom dela eu acho que se encaixa em vários tons de sobrancelha, tom de pelo de várias pessoas. Então ela também é muito boa. Ela é menos de 20 reais, gente. Então compensa super. Ela ainda vem com um pentinho e um pincelzinho de preencher, mas eu perdi o meu. Mas pra você levar ela na boca, super compacta, pequenininha, e eu destruindo o cenário aqui mais uma vez. E por último, mas não menos importante, a paleta da linha Glass, que ela merece salva de palmas, gente. Olha isso. Linda, maravilhosa. De paleta, eu indico essa porque é uma paleta neutra que... tô querendo começar na maquiagem agora. É uma paleta que você vai conseguir usar em várias maquiagens, né? Porque tem vários tons neutros aqui. Então, eu indicaria super essa paleta pra você que tá começando agora. Até pra você que não é mais iniciante, que quer ter mais uma paletinha de tons neutros. Ela é muito boa, muito pigmentada. A sombra dura bastante no olho, não é aquela que fica depois de um tempo vai sumindo. Então, essas são as indicações do vídeo de hoje, gente, só usando maquiagens da Ruby Rose. Espero que vocês tenham gostado da nossa maquiagem que a gente entregou aqui. E é isso. Beijos, até o nosso próximo vídeo. Tchau!